começar falando de Bahia 1, Cruzeiro 2, né? Primeira derrota do Bahia na Fonte Nova na Série A. Mas se tinha um jogo que o Bahia podia perder, era esse pro Cruzeiro, né? Eu vi uma estatística incrível, né? Do G7, o Cruzeiro ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, ganhou do Botafogo, ganhou as duas do Bahia. E o único tropeço que ele teve foi com o Mirassol, que ele empatou uma e venceu a outra. Então, uma campanha surreal, né? Do Cruzeiro contra os times da parte de cima. E hoje acabou aí com essa invencibilidade do Bahia. E aí, Ravel, perder do Cruzeiro, assim, não seria um absurdo, mas eu acho que o que pega é muito o script, né? O roteiro do jogo. Porque, pelo menos na minha visão, não foi um jogo ruim do Bahia. Pelo menos até fazer o gol, curiosamente. Era um jogo que o Caio Jorge foi anulado hoje. O Caio Jorge fez pouca coisa, por exemplo, né? O principal jogador do Cruzeiro. Tanto que saiu, né? Foi substituído ali na metade do segundo tempo. Né? O Bahia criava mais, tinha mais volume, né? No primeiro tempo. Acabou 0-0. Segundo tempo, mesma coisa. O Bahia sempre sentiu o Bahia mais próximo do gol e foi premiado lá com o belo chute do Jean Lucas fora da área. Só que aí o Bahia não soube segurar o resultado. Me parece que foi isso que aconteceu. Porque no momento que faz 1-0, tem as substituições, né? A do Rogério Ceni lá, bota o Cauli, o Léo Jardim bota lá 3 jogadores, né? Que inclusive foram decisivos para a virada, né? O Sinisterra, o Gabigol também entrou. E o Bahia não soube se defender. Né? O que o Bahia estava se defendendo no 0-0, se defendendo bem no 0-0, ele não conseguiu se defender no 1-0, que até é incongruente. É mais fácil você se defender melhor com a vantagem no placar do que no empate ou atrás. Né? E me parece que essa incompetência defensiva também tem muito a assinatura do Rogério Ceni com as substituições, né? Porque ele deixou em campo muitos jogadores sem muita intensidade para fechar espaço. E isso fez o Cruzeiro ter um volume de jogo que virou ao natural. Apesar de a gente ter pouco tempo, né? Ali do gol do Bahia por final do jogo, né? Basicamente ali o último terço do jogo, o Cruzeiro fez dois ao natural, né? Mereceu a virada. Não foi um negócio, o Cruzeiro achou duas bolas e virou. Não, o Cruzeiro foi para cima depois que tomou o gol e fez 2 gols ali porque estava buscando, estava merecendo. E aí eu pergunto, Ravel Pinheiro, é mais uma derrota com a assinatura do Ceni? A forma que o time se portou, né, após 1-0, as mudanças que ele fez, fazendo o time piorar o seu aspecto defensivo, tem muito o dedo do Rogério Ceni. É mais um jogo que o Rogério Ceni é ator principal? Antes de responder essa sua pergunta, Fábio, gostaria de acrescentar também as estatísticas que você trouxe. O fato de que o Cruzeiro era um time invicto há mais de 10 jogos jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então era um duelo de dois times que mantinham uma invencibilidade há algum tempo. O Bahia invicto no Brasileirão jogando em Salvador e o Cruzeiro, salvo engano, 14 jogos sem perder, jogando longe do Mineirão, jogando longe de Minas Gerais. Então o cenário, o roteiro já se desenhava para ser um confronto duro, né? Um jogo duro, porque são dois times que se negam a perder na configuração da partida de hoje. O Bahia por ser um ótimo mandante e o Cruzeiro por ser um ótimo visitante. Acrescento ainda, Fábio, que assim, na minha avaliação, até porque eu quero começar dessa forma, até porque daqui por diante eu vou tecer algumas críticas, mas eu não posso deixar claro assim que a minha opinião pessoal, apesar das críticas, é que o resultado foi injusto. Tá? Para mim, o Bahia não merecia perder o jogo de hoje. Não merecia perder. Na pior das hipóteses, o Bahia merecia sair de lá com empate. O Bahia jogou bola suficiente hoje para vencer essa partida. Não fossem algumas lacunas que a gente também já conhece desse elenco e do trabalho de um modo geral, o Bahia teria vencido esse jogo com certa facilidade. Mas para isso ele precisaria ter algo que o treinador se negou a ter e que acabou ficando escancarado em razão de circunstâncias de temporada, que é a ausência de profundidade no elenco. Hoje o Bahia jogou bem enquanto pôde, com peças alternativas aos seus titulares, jogando bem, boa parte deles, mas outros jogadores não conseguiam corresponder.
E aí a situação ganha um contorno pior ainda, dramático, quando esses jogadores que já são substitutos, Fábio, eles perdem perna, perdem vigor, perdem capacidade física de competir e o Bahia se vê obrigado a lançar atletas que não têm condição de fazer o jogo físico que o jogo pedia, que a partida pedia. Em determinado momento ficou a sensação de que era melhor Sanabria com meia perna jogando do que Cauli atuando pela ponta esquerda, só para dar um exemplo. Kaique, que vinha numa draga desgraçada, não vinha fazendo um bom jogo, parecia, com toda a indolência que ele demonstrou, ter mais capacidade de cobrir defensivamente ou de entender a proposta de jogo do Bahia, principalmente quando o Bahia estava à frente do placar, do que Michel Araújo, que apesar de estar com gás, cometeu uma série de deslizes de posicionamento, talvez pelo fato, Fábio, de jogar meio que fora da sua função principal, né? Ele é um coringa que já jogou pela ponta direita, já jogou pela ponta esquerda, mas a gente sabe que o atleta se sente mais à vontade para render, né, jogando na meia por dentro, tá? E hoje ele entrou naquela função porque o Bahia não tinha Thiago, não tinha Ademir, Kaique cansou, Lúcio foi vendido, e a ausência de profundidade do elenco, que é algo escolhido por Rogério Ceni, algo que o treinador valoriza, algo que o treinador tem como digital do trabalho, marca do seu DNA, da sua proposta de jogar e de compor os seus trabalhos. Ele sempre falou que para ele o ideal é um elenco com 23 atletas. Ele acaba sendo responsabilizado em reveses como o de hoje, porque você vai perder jogador por lesão, você vai perder jogador por suspensão, e até o Bahia, pertencente ao Grupo City, pode perder um jogador por uma negociação que seja interessante para o clube. E aí tudo isso desembocou no fato de que o Bahia hoje não tinha cerca de 6, 7 jogadores ali à disposição. Em determinado momento vai faltar qualidade para enfrentar um time que entrou na partida de hoje sendo o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, sendo um time que não perde a 14 jogos jogando longe dos seus domínios. Então, Fábio, o meu abre dessa noite aqui para falar desse jogo é justamente dizendo isso, que até em momentos que o Bahia não joga mal, onde o Bahia não é merecedor do insucesso, ele se esbarra nas suas próprias convicções, porque eu acho que ainda faltam algumas coisas em relação a esse trabalho. A evolução, a maturidade do trabalho ainda não está no nível pleno. O que faz com que o torcedor fique sempre com essa pulga enorme atrás da orelha. A pulga que não jogou, mas a pulga atrás da orelha estava lá, né? Porque o torcedor não se dá o direito de ficar 100% feliz, de não estar desconfiado. O que foi, inclusive, o que motivou esse debate mais acalorado que eu tive com o Fred, porque ao compreender como esse Bahia funciona, por vivê-lo há 33 anos, na verdade, por mais de 30, né, como uma pessoa que acompanha o futebol, comecei a frequentar estádios com 3 anos de idade, com 7 eu já sabia mais ou menos o que acontecia ali, então são 26 anos de noção do que é futebol e em raros momentos o Bahia não foi assim. Só que nesse momento incomoda, eu acho que é isso um pouco que a gente tem visto até no chat aqui, os comentários, que é a expectativa de ver um Bahia mudando um pouquinho o seu jeito de ser, né? Compreendendo melhor agora qual é o cenário, né, que ele se encontra, e parece que o Bahia não conseguiu compreender isso ainda, porque um time que estava na quarta colocação, uma posição inclusive acima do que tinha sido projetado inicialmente pelos próprios torcedores, eu acho que nenhum torcedor do Bahia dizia que esperava que a essa altura do campeonato, na 21ª rodada disputada, né, o Bahia estaria em quarto lugar, estaria tão bem, né, brigando por essa quarta colocação. Então o Bahia estava um pouco acima, mas o Bahia não protege sua própria campanha, sabe, Fábio? Ele não protege de uma maneira tão dramática, porque não são fatos novos, são tragédias anunciadas, né? O Bahia de 2024, que alguns não gostam, que eu repita aqui, ele sofreu dos mesmos males, tá? Eram jogadores que estavam em baixa, que pararam de jogar bem e que se eram mantidos no time titular por falta de alternativa. Hoje o Bahia perdeu o jogo por falta de alternativa. O Cruzeiro teve qualidade, ótimo,
Mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro finalizou 3 bolas no gol, fez 2 gols. Parabéns pro Cruzeiro. Mas a gente também não pode deixar de evidenciar aqui que se o Bahia tivesse 2 jogadores com um nível melhor, com um momento de futebol melhor do que Cauli, do que o William José, provavelmente o Bahia teria conseguido uma sorte melhor na noite de hoje, porque o Bahia não jogou para perder. O Bahia não jogou para sair derrotado da Fonte Nova. Só que a gente vai se apegar nisso até quando? Até quando nós ficaremos com o prêmio O de jogo tem 90 consolação? minutos, né? Não adianta jogar bem em 70 Exatamente. e entregar nos 20 que resta, né? Isso. Até quando vai durar o prêmio de consolação que o Bahia competiu? Que o Bahia jogou de igual para igual? Isso não enche barriga de ninguém, meu amigo. Isso não enche barriga de ninguém. Então, não adianta o Bahia fazer uma partida decente, como fez hoje. Não adianta o Bahia engolir o Cruzeiro na maior parte do jogo, como o Bahia engoliu. E as estatísticas falam por si só. O Bahia trocou mais de 500 passos, o Cruzeiro não conseguiu trocar 300. O Bahia teve 60% de posse de bola, o Cruzeiro teve 40%. O volume de jogo do Bahia, em vários momentos, foi muito superior ao do Cruzeiro, que preferiu, diferente das suas características habituais, Fábio, se defender em bloco baixo, no máximo num bloco médio, esperando o Bahia se lançar ao ataque para buscar uma oportunidade de contra-ataque que não veio, salvo em 2 momentos ali, um num primeiro tempo, onde Caio Jorge perde um gol ali inacreditável aos 17 minutos, e depois o próprio Caio Jorge também aos 15 minutos do segundo tempo. Essa estratégia não havia funcionado, só que o Bahia gerou tanta oportunidade de gerar oportunidade de finalização, e ela não aconteceu pura e simplesmente porque o William José não consegue botar a bola para dentro, porque não consegue se posicionar, acompanhar o ritmo dos jogadores que criam jogadas laterais ali. E ele desperdiçou 2 grandes chances claras hoje, dentro dessa redoma miserável que ele se encontra. E aí chega um momento que as coisas param de fluir. E olha que o Bahia ainda teve a vantagem de sair à frente do placar ali aos 21 minutos do segundo tempo. Mas, mais uma vez nessa temporada, porque isso já aconteceu antes, aconteceu no jogo contra o Nacional do Uruguai, por exemplo, o Bahia apagou. Só que dessa vez, ao contrário de outras ocasiões, Fábio, apagou por falta de alternativas de jogadores que pudessem manter o nível dos que estavam e que saíram por cansaço. Sanabria, que fez uma partidaça hoje, não tinha condição de jogar 90 minutos. Kaique e o William José, que não estavam bem, pasmem, fizeram falta quando saíram. E aí o Bahia, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na 4ª colocação, né, ou pelo menos disputando a 4ª colocação, tem que colocar Zé Guilherme improvisado de ponta, porque não tem uma alternativa. E aí você vai poder me dizer, o torcedor que é mais racional, talvez, que nesse momento tente compreender de uma maneira mais profunda o momento que o Bahia está vivendo. Ah, mas Pulga está lesionado. Ah, mas vendeu o Lúcio quando a janela estava fechada. Ah, mas Thiago não está podendo jogar. Meu amigo, não importa. Não justifica. As ausências que o Bahia tinha hoje por lesões ou por indisponibilidade, porque foi negociado e tal, não justificam o Bahia não compreender, pelo segundo ano seguido, que existe a possibilidade da sua campanha se esvair porque ele não se preparou para jogar o campeonato. O Cruzeiro faz uma substituição, Fábio, beleza, são modelos diferentes de negócio. Né? O investimento do Cruzeiro parece ser a fundo perdido, enquanto do Bahia não. Mas o Cruzeiro faz uma substituição que dá origem ao primeiro gol. Sinisterra entra e faz o gol. O Cruzeiro faz uma substituição que dá origem ao segundo gol. O Gabigol entra e faz o gol. Aí o Cruzeiro coloca um Bolasie que também conseguiu dar uma sustentação ofensiva melhor do que o Bahia, que colocou Cauli, Soneca Cauli de ponta esquerda. Depois teve que corrigir o erro para colocá-lo de falso 9, onde ele também não rendeu nada. Não rendeu absolutamente nada. Então, são times que, por perfil de montagem de elenco, de tudo mais, parecem ter uma visão diferente do campeonato que disputam. E olha que, nesse momento, eles disputam praticamente o mesmo campeonato. Afinal de contas, o Bahia hipotético ainda pode ficar aí a poucos pontos do Cruzeiro. Mas a ausência de preservação da campanha pode fazer com que essa
essa distância, Fábio, se dilate rodada após rodada, porque o que a gente está vendo agora é um risco do Bahia ter esses atletas indisponíveis por mais tempo, ou precisarem de mais tempo para se recondicionar, ou voltarem não demonstrando o futebol bom que estavam apresentando quando as lesões aconteceram. Porque não é um jogo de soma zero. Não é lógica. Não é assim que funciona. Quem é que pode garantir que assim que Puga voltar, ele vai voltar na ponta dos cascos jogando bem como jogava? Ou o próprio Ademir, ou o próprio Caio Alexandre. Aí esses caras vão estar dentro de campo, com presença figurativa, porque a gente não tem garantia. Pode acontecer que joguem bola? Pode, mas quantos atletas por aí já não precisaram de tempo para poder se readaptar, se recondicionar fisicamente e entregar o seu melhor futebol? Isso pode acontecer com o Bahia. E aí, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? O Bahia vai perder mais jogos? Vai se distanciar dessa briga? Então, essas observações críticas, num tom ácido que eu estou utilizando aqui, é para dizer que o Bahia não era merecedor de perder o jogo hoje, Fábio. Mas ele constrói um roteiro que, no fim das contas, explica. Ou seja, não há justificativa para a derrota do Bahia hoje, porque o Bahia foi superior ao Cruzeiro, muito superior ao Cruzeiro, durante boa parte do jogo. Mas a derrota tem uma explicação, e a explicação é fundamentalmente, Fábio, passando a palavra para você, falta de profundidade de um elenco que disputa um campeonato grande, mas parece não ter perna suficiente para estar na grandeza do seu campeonato. Até concordo que o Bahia jogou bem. Se a gente pegar os 90 minutos, ele foi melhor que o Cruzeiro em grande parte. Mas aquele recorte foi tão destoante, né? Foi um nível de atuação tão discrepante entre os times que eu não consigo dizer que a derrota do Cruzeiro é injusta. Eu acho que foi uma diferença tão grande de competitividade ali naqueles minutos finais, né? Desde o gol do Bahia até o final, que eu não consigo achar a derrota do Bahia injusta. Né? Até porque o Cruzeiro é um time meio pragmático, né? O Cruzeiro, inclusive, é um dos times que tem menos posse de bola no Campeonato Brasileiro, né? Ele é um time que é muito vertical, enfim, ele não tem muito amor a ter um grande volume de jogo, mais em casa, né? Quando é em casa, ele tenta sufocar o adversário ali, sobretudo no campo de ataque, né? Pra roubar a bola ali, fazer os gols e tal, mas quando joga fora de casa é um time mais pragmático, que joga muito no erro do adversário. Hoje o Bahia conseguiu fazer o mais difícil, né, que é segurar o Cruzeiro no primeiro tempo, no segundo tempo, consegue abrir o placar no momento do jogo ali, onde é para você, pô, 1-0, você ainda vai ter chance de ampliar, e o Bahia nem chance de ampliar teve, né? Pelo menos uma chance muito clara ali para fazer o segundo gol. E aí eu acho que tá muito na conta do Ceni, tá? Assim, você falou do Zé Guilherme, eu entendo que não é o ideal ter o Zé Guilherme, mas era melhor ter botado o Zé Guilherme antes do que do Cauli, por exemplo. Porque o Zé Guilherme ali, pelo menos, é um jogador defensivo ali, dobrava ali com o Juba, né? Você protegeria mais. Ele fez o gol e ele deixou em campo William José, Everton Ribeiro e Cauli. Três jogadores que não são exatamente conhecidos por serem intensos e conseguirem fechar tantos espaços. Então acho que E o o grande Rogério. problema principal, Fábio, ainda dentro disso que você está falando, é você perceber que o Bahia, antes de tomar o primeiro gol, teve umas duas jogadas ali com o Sinisterra que entrou com o diabo no corpo e aí massacrou o lado esquerdo do Bahia. Em duas jogadas, Cauli não conseguiu acompanhar o ritmo. Não é que ele não tentou, não, ele simplesmente não conseguiu antes do lance do gol. E aí você percebe isso e vai deixando a merda cobrir, vai deixando, até que chega uma hora que a coisa acontece. E foi assim que aconteceu. O lance do gol do Cruzeiro é um lance que começa do lado esquerdo da defesa do Bahia. Juba, que já estava sentindo, né? Estava sendo muito, muito exigido. Não tinha um acompanhamento de Cauli por ali. O que acontece? Gol do Cruzeiro. E eu chego a comentar na hora, do lado das pessoas que eu estava assistindo. Antes do gol sair, eu falei assim: ó, olha como o Cauli está acompanhando a jogada, acompanhando com os olhos, andando em campo. E aí não deu outra, ainda teve um bate-rebate ali, né? E antes da bola ir morrendo no fundo das redes. E aí, Rogério, até foi o erro dele, né? Além de ter colocado o Cauli no jogo, imediatamente após o gol, ele tenta corrigir essa besteira, colocando o Zé Guilherme ali na ponta. Eu acho que até mais com o objetivo de ter amplitude, profundidade do que de proteção.
porque ele entrou bem avançado mesmo. Mais uma vez, inclusive, Juba, nessa dobra de laterais, não é escolhido para fazer uma função mais ofensiva. Inclusive, isso é algo que me deixa curioso, inquieto, assim, por saber por que Rogério prefere fazer isso. Não sei se é porque ele acha que Juba vê melhor o jogo de trás para frente, se ele perderia a função de construção que Juba consegue fazer, mas eu sei que Zé Guilherme não conseguiu acrescentar em nada em termos ofensivos, por mais que tenha tentado, até porque não pareceu ser o Cacuete, um jogador que pegava a bola, tocava para trás e meteu com um lateral medroso, assim, que foi jogado numa fuga, inclusive. E aí Cauli, ele vai deslocado para o miolo da zaga adversária, assim, engolido por Fabrício Bruno e o outro zagueiro do Cruzeiro. Então, se lamentar, assim, Fábio, ver isso que você falou também, assim, né, que o Bahia já não tinha grande competitividade e não tinha tanta condição de igualar o Cruzeiro, que é um time físico, com jogadores extenuados, né, e fora de ritmo, como o William José parece sempre estar, e Everton Ribeiro já cansado, Kaique também estava cansado, pareceu ter sentido muito o jogo, inclusive hoje. Aí entra Cauli, e o Bahia Abel, praticamente sua ficou com imagem um jogador sumiu, a viu? menos. Desculpa interromper. Ah, agora sim, voltou. Deu uma Ficou desestabilizada, praticamente mas. com um jogador a menos, Fábio. E aí, quando você, num futebol de alta intensidade, você tem questões como essa, fica muito difícil de competir. Boa. Estabilizou, viu, Rafael? Teve Beleza. um probleminha aí, mas você já está ok aqui. Pois é, né? Eu acho que tem a questão dos desfalques, eu acho que pesa muito, mas assim, o técnico tem que saber lidar também, né? Enfim, acho que um técnico como o Rogério Ceni, ele é um técnico onde se qualquer coisa sai do script, ele não consegue corrigir. Assim, a gente vê vários momentos que o time tem uma estratégia boa para o jogo, o time consegue ali executar, mas, sei lá, toma um gol de empate. Não sabe mais o que fazer. Né? Não tem saída. Ou às vezes até quando ele começa mal o jogo, né? Ele faz uma decisão errada, como foi o jogo contra o Fluminense. Ele não consegue corrigir. Ele não consegue fazer com que o time evolua dentro do jogo. Né? Me parece que o Rogério Ceni é um técnico até que prepara bem o time. Ele tem uma leitura prévia do jogo e do adversário boa, mas ele não consegue ter boas leituras durante os 90 minutos. Né? Naquele jogo de xadrez ali com o técnico adversário, o Rogério Ceni quase sempre perde. Né? Quando começa o jogo de xadrez ali no segundo tempo, geralmente ele é batido, ainda mais com, quanto como é um técnico do nível do Léo Jardim, né? Que é um dos melhores técnicos. É um técnico que foi semifinalista de Liga dos Campeões com o Mônaco. Né? Então não é qualquer técnico. Eu Então não só acho que falta concordo. isso ao Rogério, tá? Acho que falta ele. Aquele auxiliar dele francês serve pra quê? Porque. Não sei, né? Porque às vezes o técnico tem uma. Tá um staff mental lá, o auxiliar é pra isso aí, pô. Ele não ouve o auxiliar não agrega muito a ele. Enfim, porque. Ou o Rogério Ceni é ele mesmo que decide, enfim, o auxiliar ele pode até ouvir, mas é ele que tem a decisão final, porque assim, é uma sequência de erros do Rogério Ceni muito grandes, né? A escolha contra o Mirassol, o jogo contra o Fluminense, agora o jogo contra o Cruzeiro, né? São muitos momentos que o Rogério Ceni não consegue, enfim, mostrar porque ele tem que ser o técnico desse projeto ambicioso do Bahia. Né? E eu acho que hoje tá mais uma vez na conta do Rogério Ceni. Tem desfalque e tudo mais, mas o Cruzeiro tinha desfalque, tinha lá o Lucas lá, né? Que é o principal volante do time, não estava à disposição. Enfim, desfalque todo mundo tem. Mas eu acho que o Rogério Ceni ele tem que saber aproveitar o que tem ali. Bota o garoto, não tem ninguém, sei lá, bota alguém aí, enfim, dá confiança. Não tem um substituto pro William José, bota quem tem algum moleque da base ali, né? Bota o Cone, bota alguém ali. Enfim, mas o Rogério Ceni me parece muito, eu ia dizer, medroso, mas não sei, às vezes ele quando o placar tá favorável ali, ele me parece que dá um tilt na mente dele ali, ele quer fazer mais o feijão com arroz
para não se complicar, e falta ganhar esse jogo mesmo ali, como eu disse, no xadrez com o técnico adversário, Ravan. Eu não só concordo com isso, Fábio, como acho que assim tá começando a perigar a gente ter uma convicção de que o trabalho dele é um trabalho de uma nota só, né? Porque um cara que não consegue variar, fazer com que o time jogue, ser inventivo até diante das circunstâncias que a gente já conhece, ou a gente não sabe que existem suspensões e lesões no Campeonato Brasileiro. Ou a gente não sabia que o Bahia ia fazer 80 jogos na temporada, né? O Então, quando Bahia você é um chega time que nesse tem nível de. laterais interessantes ofensivamente, porque o Bahia nunca joga com 3 zagueiros, por exemplo. Mas Enfim, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. O time tá parecendo que o time virou um time de uma nota só. Porque não sabe jogar de outra forma. E quando eu falo de outra forma, não é só necessariamente formação. É postura mesmo. É ter a capacidade de compreender em que momento o jogo pede uma postura mais reativa, em que momento você tem que ser mais pragmático, em que momento você tem que tentar criar jogadas de uma maneira diferente. Né? Hoje, por exemplo, como eu disse, um Bahia que jogou bem, cansou de cruzar a bola na área para um William José que simplesmente não achava nada, ou não era achado pelos pontas também, para colocar essa dúvida aqui no ar. Né? Então, assim, eu acho que ele precisa sim. Eu tenho até um tweet preparado que eu ia deixar para soltar amanhã. Talvez eu ainda fale sobre isso hoje. Eu não sei se eu ainda quero falar sobre isso hoje quando terminarmos aqui a análise, mas o que eu sei é o seguinte, Fábio. A partir de amanhã, Bahia e Mirassol terão a mesma quantidade de jogos por fazer no Campeonato Brasileiro e a mesma quantidade de dias daqui por diante para resolver sua vida. Todo mundo sabe, contando a partir de amanhã, quando o campeonato acaba, quantas partidas eles farão. Dessa maneira, vamos ver quem vai conseguir apresentar mais evolução e mais resultados diretos em relação ao trabalho. Se será Rogério Ceni, com seus grandes recursos materiais e humanos, ou se será Rafael Guanais, com os seus recursos limitados, com jogadores que não seriam titulares no Bahia, certamente, mas que têm conseguido entregar um bom trabalho. E eu não estou aqui colocando o Mirassol como se ele fosse o principal adversário do Bahia nessa briga pelo G4. Não acho que seja, embora momentaneamente o Mirassol ocupe a 4ª posição no campeonato. Mas é que é o time que a gente tem como antítese a tudo que o Bahia tem. O Mirassol não tem torcida, o Bahia tem uma torcida apaixonada. O Mirassol não tem um orçamento expressivo, o Bahia tem um projetado para esse ano aí que está na expectativa de se bater a casa dos 500 milhões. O Bahia tem peças no seu elenco que recebem quase um salário de 2 jogadores, deve pagar quase a folha inteira do Mirassol. O que será que vai acontecer lá no dia, acho que 3 de dezembro, 4 de dezembro, o Campeonato Brasileiro está marcado para terminar, acho que é isso, né? O que será que vai 7. acontecer? 7 de dezembro, né, Fábio? O que será que vai acontecer? Onde é que esses times estarão? Que posição eles vão ocupar na tabela? Quem vai ter conseguido extrair mais dos seus jogadores? Estou muito curioso para saber. Eu ainda sigo a linha de que o trabalho de Rogério Ceni pode sim evoluir. Eu acredito que ele Agora ainda só tem um pode entregar Brasileirão, né? Não tem mais, mais porque a agora só desculpa. tem uma frente. Não tem mais justificativa. Não tem mais uma justificativa. Agora, vamos ver. Porque não adianta só teoria. Tem que ter resultado. O problema do Rogério Ceni é um problema de muitos técnicos brasileiros, né? O Roger Machado também vive um dilema meio parecido, né? Um técnico que, assim, a fase vai ruim, pô, o cara não consegue recuperar o time, né? Eu acho que são bons técnicos, mas que precisam de mais repertório, né? Não dá para ser limitado, para jogar só de um jeito, né? E assim, a partida tem vários contextos, né? São vários recortes ali durante o jogo que cada momento é um momento, né? E o Léo Jardim, claro, ele tinha melhores opções também. A gente não pode negar que as opções no banco do Cruzeiro eram melhores do que as opções do Bahia. Mas ele foi lá, tomou o gol, botou o jogo, tirou o Caio Jorge, que é o melhor jogador do time no ano, e tirou. Pô, não tá jogando nada, enfim, tirou. Não teve cerimônia, colocou jogadores ali
mais inteiros, né? Com mais intensidade, até porque o Caio Jorge vem de uma sequência muito longa. E deu certo, né? E o Bahia não. Alguém falou aqui, tem os garotos da base ali, não tem ninguém, você vai ter que dar confiança aos garotos da base. Vai fazer o quê? Você vai jogar com um jogador cansado só para não botar alguém da base? Enfim, eu acho que. Principalmente porque ele que escolheu esse caminho, né, Fábio? Ele que escolheu esse Exatamente. caminho. O Rogério montou o elenco do Bahia com 23 atletas. Ele foi quem chegou lá e disse que queria trabalhar dessa forma. Assuma as consequências disso, meu amigo. E outra coisa, você leva a garotada para o jogo e não manda para campo, para quê, então? Para que então você tira? Porque alguns desses jogadores, me parece que o Bahia agora vai jogar a final da Copa do Nordeste Sub-20, alguns desses jogadores podiam estar descansando, podiam estar concentrados, enfim, poderiam estar com a mentalidade focada aí na competição de base, mas a gente sabe que base é para preparar para o profissional, no fim das contas. Só que aí o cara vem, senta no banco, tem característica para poder manter o padrão de jogo do time, já que o Rogério também prefere jogar dessa forma. Mandou o menino Lian para o banco, por que não botou em campo? Aí o William José tá mal. Você prefere colocar um Cauli que não joga bem há décadas. Faz uma ou outra partida com o Brilhareco, com o João Alexandre à disposição, João Andrade à disposição, não manda para campo. Então, assim, não tem como a gente vai falar daqui a pouco mais no campinho, mas também não tem como assim tirar a responsabilidade maior de Rogério nesse resultado de hoje. Como eu disse, assim, eu continuo com a ideia de que o Bahia merecia a melhor sorte, mas não tendo, a gente precisa identificar os culpados e, para mim, Rogério é um dos principais deles. Muito bem. O Luiz Eugênio fala que o Bahia estava bem no jogo até as mudanças feitas por Léo Jardim. Faltou a leitura de jogo dentro de campo. O lado esquerdo virou uma avenida. No segundo gol, faltou maturidade para ficar ligado na jogada. O Renan Por aí fala que o mesmo. Ceni é treinador de segunda prateleira. Só time pequeno. Acho que o Ceni é bom treinador, como o Roger Machado é bom treinador, só que esses caras precisam do algo a mais. Tá? Precisam de consistência, né? Precisam, quando chegar na hora H, eles ganharem jogos, né? O Roger Machado, muita gente fala que o último título da Libertadores do Grêmio, né, que foi com o Renato Gaúcho, foi um time preparado pelo Roger Machado. Tinha muitas das ideias do Roger Machado. Mas provavelmente o Roger Machado, se fosse na hora H, não ia conseguir ser campeão, como o Renato Gaúcho conseguiu, né? Então, eu acho que o Rogério Ceni vive desse mesmo mal, né? No Flamengo ele quase entregava um título brasileiro, né? Se não fosse o Corinthians lá empatando com o Inter, ele ia perder um título ganho, né? Com o Flamengo também caindo numa reta final, né? Então, me parece que são técnicos que eles não a temporada é muito longa para eles, né? Ou Parece que ele chega em determinado momento perde o isso, gás, né? isso ou eles chegam no meio da temporada e dá aquele gás. Se eles começam do início, eles vão chegar no final ali com muitos problemas, né? Então, o técnico brasileiro, eu tô falando dos melhores brasileiros hoje. Hoje é, claro, Felipe Luiz do Flamengo, mas abaixo é quem? Eu acho que é o Ceni, o Roger Machado, talvez o Dorival, enfim. E a gente vê aí que os caras não conseguem, né? Os caras não é à toa que faz tempo que a gente não. Inclusive o último técnico campeão brasileiro, sendo brasileiro, foi o Rogério Ceni, né, no Flamengo. O Marcelo Oficial fala treinador frouxo, medroso. O Rogério Ceni teve no Flamengo, meus caros, com um banco riquíssimo e ainda assim caiu nas oitavas da Libertadores e caiu na Copa do Brasil. E quase caía, quase entregava o título para o Internacional na reta final. O Alexandre Mota que falta Rogério Ceni é coragem. Eu acho que falta mais capacidade. Eu acho que tem um pouco disso também, mas tem. Eu acho que é leitura mesmo, assim. É saber sair das adversidades, assim. Como eu repito aqui, sai do script, né? É tipo o ator de teatro que tá lá, tem a fala, e o cara fala uma coisa diferente, e o cara, como assim? A fala não era essa. O que eu faço agora? Basicamente é o Rogério Ceni quando o contexto do jogo muda rapidamente. Que foi como mudou rapidamente com as alterações do Léo Jardim. Ele já não soube mais o que fazer. O Thiago Assis fala que a negação da base por Ceni vai de encontro aos interesses do SFG. Essa conta não vai fechar. O que é CFG? City Futebol Group.
Ah, tá, boa. Ah, obviamente. Então, eu acho que é um pouco disso aí que o amigo tentou retratar no comentário. Assim, tem que lapidar esses caras, né, para que eles tenham o potencial de venda que o grupo está investindo. A gente tem uma filosofia de trabalho que tem sido cada vez mais evidente, Fábio, que esse Bahia ele não tem se preparado, não tem sido preparado pelo grupo somente para disputar as competições no curto prazo. Na verdade, no curto prazo, às vezes até o Bahia negligencia, né? Não à toa, demorou para caramba de contratar um goleiro, o cara até agora não estreou, inclusive, né? João Paulo, que estava lesionado, não esteve em campo hoje. Mas o Bahia também contrata ativos da base por um valor bem expressivo, pensando em terminar a formação desses atletas para que eles cresçam. Só que os que já estavam aqui, os que já foram pinçados pelo próprio clube lá atrás, que começaram seu processo de formação aqui, eu acho que eles ainda são um pouco oportunizados. Assim. Não sei qual é a leitura que ele tem, mas eu sei que poderia sim. Não agora, tá? Não sou defensor de você simplesmente chegar de maneira abrupta e colocar agora, mas em determinados momentos esses atletas eles poderiam ter sido mais utilizados para chegarem agora com um pouco mais de cancha, um pouco mais de preparo, de minutagem, sabe? Poderiam chegar aqui alguns desses atletas com um pouco mais de minutos, de experiência jogando no time profissional, para não ter que estrear na temporada, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra um time que é vice-líder. Aí é ter uma ação corretiva de um planejamento que deveria ter sido feito melhor. Muito bem. O Marcelo Silva fala que o Cadu Santoro tem culpa. Se ele continuar, acho que não vamos ganhar nada a nível nacional. O Igor Aragão pergunta do resumo geral da rodada. Raio-X, terça-feira, tá? Hoje só o telecast do Bahia. O Alexandre Mota fala que o Ceni tem péssima leitura. Ana Maria fala sobre o auxiliar, né? Que no Fortaleza ele era sempre expulso. Me parece também que tem técnico, sobretudo técnico brasileiro, que o auxiliar é mais um puxa-saco do que um auxiliar, né? Me parece Tem que, muito isso também. que os caras não têm Cabide de emprego alguém. para filho, é um negócio meio Leva o estranho. filho. Né? Pô, o auxiliar é pra. Pô, auxiliar, né? Pra auxiliar o cara. Pô, o cara ali, às vezes, vê uma coisa que o técnico não vê. Concordo. E me parece que os auxiliares dos técnicos. É o brother do cara, né? O brother do treinador, enfim. Mas. É o cara para não fazer, já conhece há muito tempo e para não deixar o cara se É. sentir sozinho na outra cidade. Tem que ser um profissional que possa ajudar na margem de evolução do trabalho. E não ser um cara que diga amém para tudo. Né? Ele tem que ter responsabilidades. Por exemplo, tempos atrás, o próprio Rogério Ceni disse que o Charles Zembert é o cara que treina bola parada com elenco. Aí o Bahia hoje toma um gol que dá origem a uma bola parada do adversário, por uma falta de leitura ali, de jogadores, poucos jogadores, ficou um jogador na barreira, não tinha um jogador cobrindo o passe. Aí Cauli, todo atabalhoado, tenta cobrir o passe, tenta cobrir alguma coisa ali. Então, assim, o que o auxiliar tá fazendo de trabalho? Obviamente, quando o time perde, Fábio, muitas perguntas são feitas, muitos questionamentos que anteriormente não haviam sido lembrados passam a ser feitos, mas tem que se questionar mesmo, tem que se questionar a evolução do trabalho, a qualidade do trabalho e até que ponto a gente vai continuar vendo erros acontecendo de planejamento, de estratégia, de leitura, que vão fazendo com que o Bahia vá perdendo o fôlego. Eu acho que isso tem que ser chamado a atenção mesmo, porque até em determinados momentos que o Bahia venceu, não venceu sendo tão superior, não venceu jogando tão bem, aí depois vem derrotas, eliminações, e a gente está aqui adotando um tom mais crítico justamente para tentar fazer com que, de alguma maneira, isso repercuta enquanto é tempo. Porque daqui a pouco o Bahia emenda uma sequência de insucessos e aí, meu amigo, vai ser tarde demais. O roteiro tá começando a ficar parecido com o do ano passado, né? Mas vamos lá, ainda. Foi só um jogo, perder do Cruzeiro, tudo bem, né? Mas se a sequência aumentar, não sei se o Bahia vai ter capacidade de recuperar, não. Bom, vamos aproveitar aí, né? Audiência bem legal aí nessa noite, quase terça-feira, né? Noite de segunda-feira, quase
terça para pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Faltam 1.835 inscritos para a marca dos 100 mil, tá? Então nos ajude aí a chegar nesse número o mais rápido possível. Se inscreva no canal. Tem outro e-mail? Tem e-mail do trabalho, e-mail da universidade, né? Geralmente a gente tem 2 e-mails, né? Até porque enche rápido lá a conta do Gmail, né? A gente tem que fazer outro para não ter que pagar aquela assinatura do Google. Então, vai lá, troca de conta aí, né? Se inscreve no canal, né? Vale ter 2 assinaturas, né? Com seus vários e-mails aí, que eu tenho certeza que você tem pelo menos mais de um, né? Quase todo mundo tem mais de um e-mail. Então, se inscreve aí no seu outro e-mail, compartilha aí nos grupos de torcedores, né? Torcida do Bahia, dá aquela reforçada aqui, né? Os comentários sempre assertivos do Ravel, também o Cássio Cardoso também aparece por aqui para falar do Bahia. Então, dá essa moral pra gente, divulga aqui o 45 minutos para sua família, para os seus amigos, porque certamente se eles gostam de futebol e se eles gostam de futebol nordestino, né, se eles torcem aí para alguma das equipes aqui da região, certamente eles vão gostar aqui do nosso conteúdo. É um pouco longo às vezes, mas é aquilo, é conteúdo aprofundado, né? Não é conteúdo raso aí que a gente vê em vários canais. A gente aprofunda aqui os principais temas, né? Então, às vezes realmente é um pouco mais longo do que o habitual, mas vale a pena. Tem a versão podcast também que você pode ouvir aí no trabalho, no trânsito, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Então, se inscreve no canal. Você que já é inscrito, sua missão é curtir os vídeos, tá? Curte o vídeo, comenta aí sempre, tá? A versão gravada é super importante você comentar, porque quanto mais comentários o YouTube entende que esse vídeo gera engajamento, então ele recomenda para mais pessoas e aí muitas pessoas começam a conhecer o 45 minutos até pelo acaso, né, ali pelo YouTube recomendando. Então é muito importante aí que vocês façam todas essas ações. Agora o YouTube tem uma nova função, né, de hypar os vídeos. Então se você tem essa função liberada para você, né, tem um limite ali que cada conta pode hypar. Gostou de um conteúdo, já faz isso, porque também nos ajuda bastante, tá? Então a gente é um conteúdo independente e a gente depende muito de vocês, tá? Para crescer, né? E para brigar aí contra os tubarões da comunicação nacional. Então a gente precisa muito da sua ajuda, tá bom? Curte, se inscreve, ativa o sininho, enfim, porque o melhor conteúdo sobre o futebol nordestino é aqui no 45 minutos. Bom, recado dado. Vamos para o campinho Ravel Pinheiro, né? Porque vamos começar pelo Ronaldo, que não teve culpa, né? O gol do Gabigol ali é de muito longe, mas também todo mundo abriu, né? Parece videogame quando você joga contra o computador no nível fácil, né? Tem um espaço ali, todo mundo vai abrindo, vai correndo para trás, o cara chuta de fora da área. Ele não teve. Me parece que ele não teve culpa, né? Nos gols da equipe do Cruzeiro. Hoje o Ronaldo não é culpado. Não teve culpa não. Inclusive até fez 1 ou 2 boas defesas, além de umas intervenções interessantes na construção do jogo com os pés, apesar do torcedor não ter muita confiança, mas jogou bem, Ronaldo. Veio de musgo para ele. Teve umas defesas, né? Poucas, mas teve, né? E nos gols realmente não tinha como ele pegar. Bom, hoje tivemos o Gabriel Xavier no time titular. O DVD foi opção, né? Lesão. Lesão? Não teve um pronunciamento claro do Bahia, mas tudo indica que ele estava lesionado, Fábio, porque... não estava nem no banco, né? Não, ele estava no banco e provocou o terceiro cartão. Então, tá. provavelmente ele foi aquela estratégia de ir ali, encher o saco do juiz, falar uma besteira ali para tomar um cartão e provavelmente ficar indisponível. A boa notícia é que a substituição de Gabriel Xavier hoje foi à altura. Viu? Gabriel Xavier fez uma excelente partida, jogou muito bem, verde mais verde aí para ele. Mas quando surgiu o nome de Gabriel Xavier na escalação, o torcedor ficou meio sem entender. Aí depois, quando o DVD tomou o cartão, as coisas ficaram mais evidentes que se justificava ali o porquê que estava acontecendo aquilo. Pena que Mingo não teve uma atuação tão boa quanto a de Gabriel Xavier. Na verdade, já vem há algum tempo que Mingo não tem conseguido
manter o nível de atuações que ele acostumou o torcedor, né, pela sua qualidade. Segundo Também tempo ele joga até todos melhora os um jogos pouco. também, né? O Mingo, ele não descansa nunca, o Isso. O rapaz. cara nunca pode descansar, né? Você vê que até num jogo aí como o de hoje ali, ele não tem o DVD, então ele acaba sendo forçado a jogar mais uma vez. Não entendi muito porque que o Rogério Ceni tirou o Luiz Gustavo da relação, né? Também era outro jogador que talvez já pudesse ter recebido uma outra minutagem. Mas enfim. Mingo razoável. Não gostei muito da atuação dele, não. Achei ok. Apenas ok. Bom, vamos para as laterais, né? Áreas na direita. Excelente partida de Arias. Verde mais verde. Gostei muito. Apoiou com intensidade, defendeu bem, interceptou várias jogadas do Cruzeiro. Pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro, hoje o time celeste não se criou. Assim. Foram poucas as oportunidades daquele lado ali. Arias teve uma partida quase que impecável. Gostei muito. Já a Juba do outro lado não teve a mesma sorte, não. Vou colocar um amarelo aí para Juba. Não gostei muito da atuação dele. Pode entregar muito mais do que entregou hoje. Também é outro jogador que vem sofrendo com excesso de minutagem. Talvez tenha pesado isso para ele ali no final, especialmente porque não contava com o apoio do ponta na fase defensiva. E aí caiu de nível. Razoável aí para ele. Muito bem. Vamos partir para o meio de campo, né? Hoje Acevedo substituindo o Carlos Alexandre. E como foi a atuação? Acevedo, Fábio, estava fazendo uma partida muito boa, principalmente ali no primeiro tempo e até metade do segundo tempo, mas depois ele caiu muito fisicamente, começou a errar uns passes, exagerar algumas coisinhas também, excesso de confiança nas tomadas de decisão, nas intervenções. Acabou dando uma exagerada assim nesse excesso. E aí caiu um pouco o nível. Eu estava disposto a colocar um verde mais verde para ele aí, enquanto ele estava jogando naquele nível que ele estava ali, os primeiros 50, 55 minutos. Aí depois deu uma caída. Ainda assim foi bem. Vou colocar um verde musgo aí para ele, mas já estava num nível melhor e depois acabou dando uma caída. Jean Lucas. Foi bem, né? Além do golaço, eu gostei. Você gostou do Jean Lucas? Gostei, verde musgo para ele e para Everton Ribeiro também, viu, Fábio? Vou começando por Jean Lucas. Um cara que diferente, né? A gente está falando aqui de jogadores que tem uma minutagem muito grande, né? Mingo, Juba, Jean Lucas é outro. Dentro dessa tríade de atletas do Bahia que jogam todas as partidas, que não tem um substituto ideal, né? Com as mesmas características ou com o mesmo nível de qualidade e entrega. Esses três não tem. E aí, Jean Lucas está sempre sacrificado, sempre jogando, e na maioria das vezes vai bem. Hoje foi mais um desses dias. Fez um golaço, mas não é só pelo gol que a gente está avaliando positivamente, não. É um jogador importante. Inclusive, foi um dos poucos assim que eu percebi demonstrar muita indignação quando o Bahia tomou a virada. Eu ficou puto ali, enfim. Saiu dando esporro em todo mundo, chutou bola para longe. Eu acho que até mais jogadores precisam demonstrar essa indignação, Fábio, com as coisas, quando as coisas não vão bem. E ele é esse cara que demonstra ter essa indignação, além de ter qualidade. Everton Ribeiro, quando tá inteiro, quando tem condição física de jogar o jogo, ele vai bem. É dele, inclusive, o corta-luz que desarma a defesa do Cruzeiro para que Jean Lucas possa finalizar inapelavelmente. Então, tem maestria, tem qualidade. Enquanto teve pulmão hoje, jogou bem. Depois acabou saindo pelo cansaço natural, pela incapacidade de fazer um jogo físico por 90 minutos, como o jogo de hoje pedia. Mas enquanto teve em campo, teve uma boa atuação. Muito bem, vamos para as pontas, né? Tivemos Kaique na direita e o Sanabria. Primeiro jogo como titular foi bem, né? No primeiro tempo ali ele deu um calorzão lá na defesa do Cruzeiro. Sanabria que, além do verde mais verde aí, Gabriel, já pode colocar o título aí de melhor jogador em campo. É o cara que, enquanto teve perna para jogar, ainda não tem condicionamento físico suficiente para poder jogar 90 minutos. Talvez seja um atleta que, pelo nível de doação que ele apresentou hoje, até demore de ter. Não sei se vai ter, tá? Porque ele é de intensidade o tempo inteiro, um contra um o tempo inteiro, velocidade, incisivo, rompe linha, tem drible para dentro, drible para fora. Gostei muito da atuação de Sanabria hoje, características que pouco se vê nesse elenco do Bahia, né? De jogada individual, de um contra um, de ruptura de linhas. Por coincidência, ele veio para fazer isso no lugar de Puga, que está lesionado, né?
E os dois são os atletas que conseguem fazer isso pelo esquadrão. E hoje ele conseguiu fazer isso muito bem. Uma pena que ainda não está condicionado fisicamente o suficiente para poder jogar mais do que ele jogou hoje em termos de minuto. Mas já estou até ansioso e curioso para saber como é que vai ser essa dupla. E Pulga de um lado, Sanabria do outro, para ver se vai infernizar mesmo as defesas adversárias. Fica só aqui a observação de que ele pode melhorar ainda a tomada de decisão, Fábio. Foram várias boas jogadas que ele fez ali no drible, na ruptura, na quebra de linha, domínio orientado, mas na hora de dar o último passo para tirar a nota 10, era um cruzamento muito forte, era uma bola muito alta, era um passe a mais. Então, apesar de destacar que ele foi de fato o melhor jogador do Bahia em campo, eu observo que ele ainda pode ser um jogador que pode entregar um pouquinho mais, principalmente quando melhorar sua tomada de decisão. Do outro lado, o Kaique, numa partida modorrenta, preguiçosa, né? Infelizmente, com a saída dele, o Bahia piorou, mas isso não significa que ele tenha feito um bom jogo, não. Vou colocar um laranja aí para ele. Não gostei da atuação de Kaique. É um jogador que já há algum tempo não consegue entregar boas atuações no Bahia. Muitos torcedores do esquadrão pediam que ele tivesse mais minutos, né, quando todos os jogadores estavam à disposição, e agora ele forçadamente vem tendo oportunidades atrás de oportunidades sequenciais e não aproveitou nenhuma delas. Então, acho que o torcedor está ávido por ver novamente Ademir e Pulga à disposição e Kaique voltar a ser uma alternativa apenas para esse time titular. E hoje não foi bem. Laranja aí para ele. Muito bem. Para fechar o time titular, o William José, que hoje pareceu um atacante de pebolim, viu? A bola batia nele, voltava, ia para fora. E aí? É o retrato, inclusive, do que é o William José na temporada, Fábio. Tem jogos que ele joga bem, tem jogos que ele ajuda, mas tem vários outros assim também. Não são poucos os jogos onde ele não consegue entregar absolutamente nada. Hoje ele foi nocivo ao time do Bahia. Ele não conseguiu dar sequência a nenhuma jogada. Assim. Eu destaco que ele deu o passe ali para o gol, né, de Jean Lucas, né? Foi ele que dá o toque que Everton Ribeiro faz o corta-luz. Mas é um lance muito mais circunstancial ali de jogo do que necessariamente uma jogada trabalhada, enfim. O mérito daquela jogada é muito mais, inclusive, de Michel Araújo, que disputa a bola, toca para Acevedo, que faz a inversão, e aí depois o William José serve Jean Lucas. Mas, tirando esse lance, ele não fez absolutamente nada de bom, então, vermelho retumbante aí para William José, que é uma lástima, porque com as características de atacante, de centroavante mesmo, de 9, enfim, de um jogador que possa pisar na área, ocupar espaço, empurrar a bola para a rede, só tem ele. Então, tem que torcer aí para que ele reencontre seu melhor futebol, porque daqui por diante, ou é ele ou é Thiago improvisado. Thiago, que na verdade vem sendo moldado para jogar nessa função por Rogério Ceni, mas pode oscilar, afinal de contas é um garoto. Então o William José precisa mais do que urgentemente voltar a jogar bem, Fábio, o que não foi o caso de hoje. Hoje é vermelho emoba para ele. Muito bem. Cadê o glorioso Haaland do Sertão? Porque ele não é relacionado. Tem ninguém, pô. Deixa o cara no banco ali, dá uns minutos pro menino. O Del tem 17 anos, né? Um jogador que ainda está muito, muito verde, ainda precisa evoluir, amadurecer e vai jogar a Copa do Nordeste Sub-20. Não que justifique, né? Ele não está à disposição hoje, mas está concentrado aí com o time Sub-20 e eu acho que é um garoto que poderia viver mais, ter vivido um pouco mais o dia a dia com os atletas do profissional, treinar com a galera ali. Até aconteceu isso um pouco no início do ano, chegou a jogar 1 ou 2 partidas, ambas fora de casa, mas nesse momento da temporada ele acaba meio que ficando de lado ali, né? E aí tá jogando as competições de base, Fábio. Hoje tinha o João Andrade, né? Que anteriormente era chamado de João Cone, que é um jogador que esse sim, acho que já tá estourando a idade aí do Sub-20, acho que tá com 19 já. Mas teve entre os relacionados e não teve oportunidade por Rogério Ceni. É porque você vê, sei lá, Flamengo, Palmeiras, né? Que são times com elencos muito mais caros e com muito mais opções. Você vê, a garotada entra, a garotada da base joga, enfim. Né, o Flamengo tem lá aquele Wallacian, tem o quê? Tem 19 anos. O Endrick também que são jogadores também, às vezes, é muito acima da média, né? Então por isso que os caras entram também. Mas não sei, né? Acho que falta. Confia no. Ele não apostou tanto no Thiago, por exemplo, aposto em outro aí da base, né? Eu acho que tem que experimentar, né?
E assim, a gente fica muito notabilizado os que deram certo, mas o Palmeiras, principalmente, é um time que experimenta muitos garotos, inclusive os que dão errado também, né? Então, assim, tem que oportunizar. Não sei se é porque a visão é de que a base ainda não está suficientemente lapidada, mas eu daria mais chance também, Fábio. Concordo com você. Assim. E assim, é nesse momento que não tem ninguém mesmo. Assim, você não tem opção, tem que apostar na base, não tem o que fazer. Melhor do que colocar um Mas jogador enfim. que a gente já Bom, sabe o que vamos. vai entregar. É, exatamente. E assim, o Bahia tem um investimento interessante na base, né? Não é uma base qualquer. É uma base que tira jogador do Corinthians, por exemplo. Né? Então, enfim, imagino que os jogadores tenham qualidade. Bom, seguindo para o banco de reservas, né? Quer começar por quem aí, Rafael? Pelo Cauli? Vou começar pelo sem nota, né? Que é Rezende e Rodrigo Nestor. Esses aí participaram um pouco do jogo. Tem muito que colocar sobre eles, não. Então, vou colocar um Rezende sem nota, um Rodrigo Nestor sem nota. Depois eu vou passar aí para os razoáveis, Fábio, que são o Zé Guilherme e Michel Araújo. Michel, o amarelo de Michel até poderia ir um pouco mais para o verde musgo, mas não chega a tanto. Mas ele ainda teve um pouco mais de esforço do que Zé Guilherme, participa do gol do Bahia. Zé foi mais um cara para compor o lado ali que não funcionava com esse, que eu preferi deixar por último para poder falar aqui mais uma vez, né? Eu que normalmente até sou um pouco mais condescendente com o Cauli, não sou o cara que fica pegando tanto no pé como parte da torcida, assim, acha que já deu. Até um sentimento legítimo, tá? O sentimento do torcedor que hoje em dia não tem mais paciência com o Cauli, Fábio, é um sentimento legítimo. Eu ainda acho que pode ser útil, mas hoje Cauli tirou qualquer um do sério. Inclusive é simbólico, assim, sintomático que ele tenha estado envolvido diretamente nos 2 gols que o Bahia toma. No primeiro, como eu disse, assim, quem pegar o lance do gol percebe que ele volta numa falta de vontade. Como dizem aqui na Bahia, numa murrinha desgraçada. Né? E é justamente isso que faz com que o lado fique sobrecarregado. Aí o Rogério faz a mudança no retorno, né? E aí depois ele fica na barreira ali, não sabe bem o que fazer. E também está, de alguma maneira, na fotografia do gol do Cruzeiro, do belíssimo gol do Cruzeiro. Né? Um golaço de Gabigol. Cauli, péssimo, horroroso, terrível. Mais uma partida desprezível desse jogador que tanto já fez pelo Bahia, mas que há muito tempo não é mais uma realidade. Eu acho que a maioria dos torcedores do Bahia hoje em dia não se oporiam à saída do atleta. E ele está buscando construir esse caminho assim de ser um cara esquecido pelo que ele já fez de bom e cada vez mais lembrado assim das coisas ruins que ele tem feito, sobretudo pela ausência de postura, né, de ser um cara que não consegue entregar raça, que não consegue entregar gana, que não entrega vontade, que passa muito distante do perfil que o torcedor do Bahia gosta de ver em campo, né? Como eu costumo dizer assim. Muitas vezes o torcedor do Bahia, historicamente, se acostumou a ver times ruins que jogavam com o coração na ponta da chuteira. Então, até essa mudança de postura, de perfil, o torcedor demora um pouquinho ainda de entender, porque ele até não estava acostumado a isso. Só que Cauli não tem conseguido entregar nenhuma coisa nem outra, nem a técnica que pode fazer com que o torcedor entenda, né, que não é mais a hora de jogar só com a bunda no gramado, né, só dando carrinho o tempo inteiro, e nem a vontade que ficou simbolizada pela história do Bahia, que é personificada em jogadores como Acevedo, que mesmo não indo tão bem sempre deixa a última gota de suor no campo, né? Cauli não deixa absolutamente nada. Nada vezes nada. Muito bem. Zé Guilherme? Guilherme com razoável, Michel Araújo com razoável, Rezende e Rodrigo Nestor sem nota. O Rezende também vai mal ali no gol, né? Ele meio dá uma baixada na cabeça ali, a bola passa por ele. E a bola do Gabigol vai no ângulo do Ronaldo, né? Mas realmente jogou pouco tempo. Bom, e o nosso querido Rogério Ceni. Vermelho. Está na conta dele essa derrota também. Eu pensei até em colocar um laranja aqui, mas acho que o vermelho simboliza melhor a incapacidade de ler
o jogo como ele tem que ser lido, de fazer com que o time jogue com uma estratégia diferente, com uma postura diferente, com um encaixe diferente, já que tem tantas peças indisponíveis. Porque não cabe ficar só se lamentando. Vai se lamentar até quando? Se os jogadores ficarem indisponíveis por mais 3 rodadas, o Bahia vai perder as 3, vai fazer 0-9, e a justificativa vai ser porque não tem peça? Não, então acho que ele tem que procurar evoluir o seu trabalho, amadurecer o trabalho e encontrar soluções para os problemas que também tem sua assinatura. Então, vermelho para Rogério Ceni, Fábio. Muito bem, né? Realmente o Rogério Ceni, o time jogou bem, né? Até acho que poderia ser um laranjinha ali e tal. Porque o time, assim, 70 minutos o time jogou bem, né? Mas morreu depois do gol. Morreu no momento que era mais favorável. Né? E o Rogério Ceni, um time intenso como o do Cruzeiro. O jogo já tava ali meio numa trocação. Ele deixa Everton Ribeiro, William José e ainda bota o Cauli. Cara, assim, é um negócio que não dá pra entender, viu? Assim, o Rogério Ceni tem umas... Tá no nível ter botado o time titular contra o Mirassol com os caras mortos de cansado, né? Tem umas coisas assim que é difícil entender como... não é qualquer um, é o Rogério Ceni, né? O cara é campeão... Pois é. Campeão mundial pelo São Paulo. Não é qualquer... Não é um cara que nunca jogou bola, começou no futebol Menezes e virou técnico, Não, né? É o Rogério é um Ceni. cara Ele que tem umas entende coisas do assim que riscado. não dá pra... Simplesmente entende do riscado. Isso. Mas você me convenceu, Fábio. Pode ser um laranjinha para ele aí, porque, de fato, o time ainda jogou bem durante boa parte do jogo e ele tem esse mérito. Mas a indignação da revolta faz com que, da derrota, assim, faz com que a gente também fique pensando, assim, quantos resultados mais o Bahia vai deixar escapar pelas mãos por essa incapacidade de leitura, assim, que é algo recorrente no trabalho de Rogério, tá? Que é um cara que eu gosto. Então, já fui tido, assim, como defensor inveterado. Eu acho que um trabalho dele, de um modo geral, é bom, mas começa a apresentar alguns pontos de atenção, assim, que fazem com que o torcedor fique com a luz de alerta, assim, bem acesa. Porque é como a gente também já falou aqui, né? São os erros se repetindo e tá muito na conta deles. Muito bem, é isso, né? Torcedor do Bahia preocupado, derrota, eliminação na semana passada, tem jogo contra o Ceará, né, no sábado, né? Jogo importante, né? É fora de casa, mas tem que recuperar pontos, né? Se quer se manter no G4, vai ter que ganhar uns jogos fora. E assim, o Ceará também não é um adversário imbatível em casa. O Ceará em casa já perdeu pro Juventude, já perdeu pro Mirassol, já perdeu pro Corinthians, já perdeu pro Atlético Mineiro, né? Então, assim, dá para Vai com 5 ganhar. desfalques, né, Fábio? Vai com vários desfalques, né? A gente até falou isso no telecast do Ceará com o Léo Fontinelli ontem, então é uma oportunidade, Rafael Pinheiro. É uma oportunidade. Eu acho que eu até tinha dito isso, assim, se o Bahia tinha um adversário ruim depois de toda essa tempestade que ele viveu, especialmente aí na data FIFA, agora o Bahia talvez tenha um adversário ideal para se reerguer, porque o Vozão é um time que ainda demonstra muita inconstância no campeonato e ainda tem o agravamento de você ter 5 jogadores indisponíveis para essa partida, sendo que 4 deles são titulares importantes. Matheus Bahia, Marcos Vitor, né, tem jogador ali no meio campo também, o lateral direito Fabiano não vai jogar, então assim, principalmente o sistema defensivo do Ceará vai estar bem modificado, e aí talvez seja a chance do Bahia se reencontrar aí com os triunfos e dar a volta por cima, Fábio. Jogo oportuno. Muito bem, então passado ali para aí Bahia 1, Cruzeiro 2, né? Reforçando aqui o like no vídeo, tá? Deixa a curtida, se você não deixou, deixa a curtida agora. Tem mais gente assistindo do que like, tá? Então significa que muitos de vocês ainda não deixaram a curtida, não custa nada. Deixa o like aí, é super importante pra gente. Se inscreve no canal, já é inscrito, compartilha com a galera, entra no seu outro e-mail, se inscreve também, enfim, dá aquela moral. Você que tá vendo na versão gravada, deixa o seu comentário aqui, que também é muito importante. É isso.